Let's talk! E aí, você tem vontade de saber falar coisas que aconteceram ontem, semana passada, nas suas últimas férias? Algo que você já fez há muito tempo atrás e não sabe como fazer isso em inglês? Muito bem, uma das alternativas é você usar um tempo verbal chamado Simple Past. Simple Past é um tempo verbal que a gente usa para poder falar de ações concluídas em um tempo determinado do passado. O que é uma ação concluída? A partir do momento que você tem algo determinando esse tempo de quando aconteceu, automaticamente já concluiu, certo? Se eu disser que aconteceu na semana passada, 10 anos atrás, ou quando eu era criança, ou no ano de 1990, ou algo do tipo, eu já estou determinando que aquela ação foi concluída. Por isso que no passado simples é muito importante que você saiba usar expressões de tempo ou advérbios de tempo que possa determinar essa conclusão dessa ideia, a conclusão dessa ação. Algumas expressões para poder te ajudar nisso é last, do tipo last weekend, last month, last year e várias outras coisas. Depois de last você coloca aí o termo que você quiser, ok? Outro termo que a gente pode usar para expressar este tempo é o ago. Ago. Você vai ouvir algumas pronúncias como ago. Não tem problema, isso é regionalismo, tá? O que é esse ago? Seria o nosso atrás, do tipo 5 dias atrás, 5 days ago. 2 meses atrás, 2 months ago. 10 anos atrás, 10 years ago. Esse ago seria esse atrás, 10 anos atrás, 5 dias atrás e assim por diante, ok? Além dessas expressões como last, como ago, nós temos palavrinhas que podem nos ajudar, como yesterday, né, que é ontem, né? Outras expressões do tipo when I was a child, quando eu era criança, eu já passei dessa fase, então concluiu. When I was a teenager, quando eu era adolescente, já passou, já concluiu. Então essas expressões, uma data, né, um ano, em 2000, né, em 2000, né, e a gente, a partir do momento que eu, no início ou no final da minha frase, ou em algum momento do meu contexto, eu determino quando que aquilo aconteceu, automaticamente eu já trago a ideia de que a ação foi concluída naquele momento, ok? Muito bem. Então, além das expressões para ter o tempo determinado e além das palavrinhas fixas, como advérbios ou datas, né? Agora vamos saber como que a gente coloca este verbo neste passado. Muito bem, a gente tem aí os verbos regulares e verbos irregulares. O foco de hoje vai ser apenas nos verbos regulares e apenas nas frases afirmativas, ok? Nas frases afirmativas é onde o verbo se flexiona para o passado. Isso não acontece na interrogativa, não acontece na negativa. Sobre isso a gente fala no próximo vídeo, ok? E quando eu coloco essa frase na afirmativa no passado, o verbo vai se flexionar. E a flexão desse verbo é muito simples. Eu acrescento ed no verbo principal da frase. Então, work, worked, travel, traveled, dance, danced, study, studied, plan, planned, ok? Você observou aí que foi colocado em todos esses verbos o ed no final deles? Joia! Você conseguiu observar também que em algumas dessas colocações de ed o verbo teve alteração na sua escrita ortográfica? Não consegui perceber? Vamos com calma. O primeiro exemplo que eu dei, que foi o worked e traveled, você pode ver que você tem apenas o ed no final do verbo, e tudo bem. Ok, um outro verbo que eu citei aqui foi o study. Study, que no passado fica studied. Neste caso, você viu que quando eu coloquei ele no passado ele perdeu o y? Pois bem, verbos terminados em y, e antes desse y, se tiver uma consoante, quando eu tiro esse y para colocar o ed, esse y tem que ser trocado por ied, ok? Então, verbos terminados com y, precedido de consoante, tira o y e acrescenta ied. Study, studied. Cry, cried. Try, tried. Ok? Um outro exemplo que eu dei para vocês aí foi o planned. Planned, que também seria a mesma categoria do stopped. Stop.
Estes verbos, você pode observar que quando ele está no passado, teve um acréscimo de letra aí. É porque esses são verbos que o finalzinho deles termina com consoante, vogal, consoante. Que é o caso de plan, stop. Observe, consoante, vogal, consoante. E como eles são uma sílaba só, ou seja, uma sílaba tônica, quando eu vou colocar o ED, eu tenho que dobrar a última letra para acrescentar ED. Portanto, plan vai ter 2 N's, ED, planned. Stop vai ter 2 P's e vai ser stopped, ok? Muito bem. Um outro exemplo aí que a gente pode trazer para a gente prestar atenção é o caso do verbo play, que termina em Y, mas antes do Y eu não tenho uma consoante, eu tenho uma vogal. Enjoy, eu tenho Y e antes dele eu tenho vogal. Neste caso, eu não tiro Y, regra geral. Aquilo que não cabe, a exceção, regra geral, ok? Um outro exemplo que eu mostrei para vocês aí é o caso do verbo dance. Eu disse que a gente acrescenta ED, mas quando colocou o verbo dance, ele está somente com o D acrescentado. Sim, é porque o verbo dance, o verbo love, são verbos que já terminam com E. Então, nesse caso, eu acrescento apenas o D, ok? Vamos relembrar então? Primeiro, nós estamos falando de verbos regulares no passado. Segundo, estamos falando apenas das afirmativas, que é onde, de fato, os verbos são flexionados, ok? Nós vimos que a regra geral, a gente acrescenta ED ao verbo. Mas se o meu verbo já termina com E, não justifica eu colocar outro E, eu acrescento apenas D. Se meu verbo terminar com Y precedido de consoante, tiro esse Y e coloco IED. Se o meu verbo terminar com consoante, vogal, consoante e essa sílaba for tônica, eu dobro a última letra e acrescento ED. Keila, tem alguma letra que a gente não dobra? Tem. A gente nunca vai dobrar W como snow, nunca vai ser snowed com 2 Ws, né? Ou fix, que termina com X, também nunca vai ser fixed com 2 X. Então, W, K, Y e X são letras que nunca dobram em nenhuma circunstância, em nenhum tempo verbal, nesses casos de consoante, vogal, consoante, que vai dobrar, tá bom? Então é isso. Eu acrescento o ED, regra geral, se já termina com E, eu acrescento apenas D, Y precedido de consoante, tiro Y e ED, e consoante, vogal, consoante, tônica, dobro para acrescentar ED. Pronto, maravilha. Quer uma notícia boa? Existem só isso, só essas regrinhas para os verbos regulares, diferente do português que tem aquele monte, né? Então, facilita pra gente. Então, vejo vocês no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre interrogatives e negatives no passado simples. See you there. Bye bye.